Boa noite. Vamos compartilhar. Quem for entrando aí vai chamando. Compartilhar aqui, ó. Tem gente online já aí, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós vamos só compartilhar a live um pouquinho e já começamos. Hoje nós vamos falar no 7:21, Mateus 7:21 a 23. É uma passagem bastante interessante. Chamando o pessoal aí. Já vamos começar, tá? A Josi está online. Vamos compartilhar, vou chamar o pessoal. Um minutinho a gente já começa, tá? O bom do Sermão do Monte é que ele vai encaixando um versículo no outro, e aí às vezes a gente acha que um versículo, esse versículo fala tal coisa, mas daí a gente vê, ele está grudado no outro versículo, e é interessante. Hoje nós vamos ver que o versículo que nós vamos ler hoje, ele tem tudo a ver com o da semana passada. É uma sequência, né? Então é bastante interessante quando a gente começa a ler a Bíblia, não versículos, né? Mas ler a Bíblia em um todo. Isso é muito interessante. Por isso que às vezes a gente diz assim para as pessoas, leia o capítulo tal, mas o interessante é sempre antes de ler qualquer coisa, assim, a gente fazer uma leitura inteira da Bíblia, de fora a fora, e aí depois a gente fazer a leitura por livros, né? Isso é bastante interessante, porque primeiro a gente entende o contexto, né? Para depois participar dos textos. Buenas. Vamos lá, já é... Não, dá para esperar mais um minutinho. Vamos esperar só mais um minutinho. Esperamos mais um minutinho e já começamos, né? Então, se tiver alguém para marcar aí, marco. Vou chamar aqui um... Chama aquele amigo que tu ora por ele, para ele conhecer a palavra de Deus. E hoje nós vamos entender que é interessante que às vezes nós não oramos pelas pessoas, né? Então assim, é bastante interessante que nós oramos pelas pessoas, chamamos as pessoas para estar junto conosco, para que elas possam aprender mais, né? Não que elas não saibam, mas que possam aprender mais. Bem, vamos lá. Vamos começar. Não adianta a gente estar tocando para frente. Nós temos que começar. Vamos lá, então vamos estudar. Hoje nós vamos fazer a leitura dos versículos, dos versículos 21, 22 e 23 de Mateus 7. Que nem a semana passada, ele é um contexto, né? Ele é dentro de um contexto só. Então vamos ler. Ele diz para nós assim, Mateus 7, do 21 até o 23, diz assim, ó:
Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais essa noite, te agradecendo por poder estar aqui na Tua presença, para poder aprender um pouco mais de Ti. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos entender o que a Tua palavra quer dizer para nós, e assim, Senhor, nós possamos compreender o que é bom, perfeito e agradável a Ti, e assim nós podermos praticar isso nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós que somos pecadores, somos homens, somos errados e a nossa tendência sempre é cair. Então, Senhor, tem misericórdia de nós e que as Tuas misericórdias se renovem para conosco e assim nós possamos nos alegrar na Tua presença todos os dias. Por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Nós temos que entender quando Cristo está falando aqui, ele acabou de falar dos falsos profetas. Ele está falando para nós que nem toda profissão de fé é verdadeira. Então muitas vezes as pessoas estão falando de Cristo, muitas vezes as pessoas estão pregando a respeito de Cristo, muitas vezes as igrejas estão falando a respeito de um Cristo ao qual não é o nosso Salvador. Nós temos que reconhecer de verdade quem é que é os profetas verdadeiros. Por isso que é interessante a gente seguir um cronograma, né? Seguir versículo por versículo para que nós possamos entender. Porque se a gente lê de imediato assim, nem todos que diz Senhor, Senhor, ele não está interligado diretamente ao versículo anterior. Só que ele está ligado. Ele está falando a respeito dos falsos profetas e agora ele chega que nem todos que dizem Senhor, Senhor são de Deus. Então assim, nem toda profissão de fé é verdadeira. A obra até pode ser aparentemente cristã, mas ela revela até um falso demonstrativo, da real condição de fé da pessoa. Ela pode até, tu olhar para os atos dela, tu olhar para a situação, do jeito que ela está agindo e tu achar que é verdadeira, mas ela não é verdadeira. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Como ele diz para nós que nós devemos olha para as obras dos falsos profetas e tu vai ver quem é que é o verdadeiro profeta e quem é que é o falso profeta. Esse versículo está dizendo para nós quem são os que vão entrar no reino dos céus. Isso é muito interessante. Ele diz somente aquele que fazem a vontade do meu Pai. As únicas pessoas que vão entrar no reino dos céus são as pessoas que fazem a vontade de Deus. Isso nós temos que entender. Então, muitas das pessoas que fazem curam, fazem milagres, fazem sinais e fazem maravilhas em nome de Deus, mesmo assim essas pessoas não vão entrar no céu. Como diz essa passagem, eles vão bater na porta e Cristo vai dizer assim: quem são vocês? Eu não os conheço. Por quê? Porque essas pessoas não viveram conforme eram para viver aqui na terra. Essas pessoas até parece, elas têm um falso demonstrativo de fé, mas a condição espiritual dela é completamente diferente. Ela tem vivido de uma forma que não demonstra o reino de Deus na vida delas. Ontem nós conversando aqui em casa a respeito de quando nós fizemos a oração do Pai Nosso, né, isso em Mateus 6, que diz assim, que teu seja o reino, né, que o teu reino seja implementado nas nossas vidas. Quando a gente diz no Pai Nosso, né, Pai Nosso que está no céu, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Então, venha a nós o vosso reino. Quando a gente diz que o reino de Deus tem que vir até nós, nós estamos dizendo que nós temos um rei, nós temos um Senhor, esse é o nosso Senhor, e nós vamos cumprir e vamos fazer as coisas que Ele quer. Nós vamos andar conforme Ele deseja, nós vamos fazer o que Ele quer para a vida da gente. Mas para a gente saber, quando Ele diz ali que aqueles que vão entrar no céu são aqueles que fazem a minha vontade, agora o que significa fazer a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que às vezes a gente pergunta.
que é fazer a vontade de Deus? O que eu tenho que fazer para fazer a vontade de Deus? E Jesus nos advertiu que, lá nos versículos anteriores, a respeito do caminho amplo, né? O caminho amplo da perdição. As pessoas que andam no caminho amplo da perdição, essas pessoas não estão fazendo a vontade de Deus. E seguindo adiante, no versículo 15, ele fala para nós a respeito dos falsos profetas, que eu já comentei, das pessoas esses falsos profetas que ensinam para as pessoas um caminho largo, um caminho fácil. Eu falei a respeito disso na terça passada, do barateamento da salvação, que as pessoas acham que, cara, não tem problema, é a hipergraça, né? Eles começam a pregar a hipergraça. Não te preocupa, Deus é bonzinho. Mesmo que tu peque, Deus te ama, Deus ama os pecadores. A gente começa a facilitar a vida das pessoas, para que as pessoas, para não perder pessoas para a igreja. Isso é triste quando a gente começa a fazer isso. Nós começamos a nos adequar ao mundo para que as pessoas venham para a igreja. Ao invés de nós falarmos da igreja, ao invés de nós falarmos do caminho apertado para as pessoas, para que elas mudem do caminho apertado, nós alargamos esse caminho para dentro da igreja, para que as pessoas possam ficar dentro da igreja tranquila, para ficar dentro da igreja sem problema. E no versículo 16 ao versículo 20, ele mostra para nós como é que nós distinguimos o profeta verdadeiro do profeta falso, que é por intermédio das suas obras. Nós temos que olhar. Só que agora ele está falando aqui nesse versículo, no 21, ele diz assim: curei no teu nome, fiz maravilhas no teu nome. Ou seja, esse cara, ele teve obras. O falso profeta teve obras, mas mesmo assim ele não vai para o céu. Então, quando a gente olha uma pessoa e vê que essa pessoa tem obras, nós temos que examinar cuidadosamente quais são essas obras, qual o intuito dessas obras, para que está sendo feita essas obras. Uns dias atrás, aqui, uns versículos atrás, nós conversando a respeito disso, eu disse que muitas vezes nós temos dentro da igreja pessoas que estão totalmente perdidas dentro da igreja. E isso nós achamos bastante legal quando a gente vê lá na passagem do filho pródigo, que o filho pródigo ele está perdido fora de casa. Mas antes nós vemos a passagem da dracma perdida, e a dracma perdida ela está perdida dentro de casa. Então, muitas vezes nós estamos perdidos fora da igreja, e muitas vezes dentro da igreja nós estamos perdidos. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados em fazer a vontade da igreja do que fazer a vontade de Deus, de cumprir as doutrinas da igreja do que cumprir os mandamentos de Deus, de fazer o que o homem acha que é certo ao invés de fazer as coisas que Deus acha que é certa. Muitas vezes nós vamos por um caminho ao qual nós queremos agradar os homens, nós queremos trazer pessoas para dentro da igreja e nós muitas vezes nos afastamos de Deus. Tu quer ler o que a Josi escreveu? Paulo dizia, né? Não se moldem como os padrões desse mundo. Romanos 12, 2. A igreja não tem que querer se moldar para agradar, mas sim viver e mostrar a vontade de Deus, que assim é boa, agradável e perfeita. Exatamente isso. O problema é que nós, para encher a igreja de membros, às vezes nós nos vendemos. Nós vamos para um caminho ao qual nós queremos agradar as pessoas. Aí nós fizemos lá jantar não sei o que, nós fizemos festa não sei do que. Nós vamos trazer cantor para trazer pessoa, nós vamos trazer um pregador que não sei o que é para não sei o que, e nós começamos a fazer eventos. A igreja se enche de eventos para manter as pessoas dentro da igreja, só que no momento que esses eventos acabam, a igreja acaba. O que nós temos que ensinar para as pessoas é a palavra de Deus. As pessoas têm que conhecer a palavra de Deus. As pessoas não podem ir para a igreja
por um evento, as pessoas não podem ir na igreja por um jantar, as pessoas não podem, é lógico que assim, Paulo diz para nós que me fiz de louco para ganhar os loucos, é lógico que, então não vamos fazer mais nada disso, não estou dizendo isso. O problema é quando a igreja deixa de ser igreja para ser um clube social, um lugar onde as pessoas se encontram para confraternizar, um lugar onde as pessoas se encontram para ver shows, um lugar onde as pessoas se encontram para se alimentar. Não é isso que a igreja é. A igreja é o local que nós falamos a semana passada, quando a gente disse que uma das formas da gente abrir a porta estreita e facilitar o caminho difícil é nós não pregar o arrependimento. Ou seja, se nós chegar para as pessoas e dizer Jesus é bom, não te preocupa, fica tranquilo, cara, nós estamos alargando o caminho ao qual Cristo disse que é difícil. Não, nós temos que dizer para a pessoa, cara, a porta é apertada e o caminho é difícil, tu tem que porfiar, tu tem que lutar, todos os dias tu tem que lutar contra ti, tu tem que lutar contra os teus desejos, tu tem que lutar contra ti mesmo para conseguir vencer. É isso que uma das formas da gente alargar esse caminho é isso, é nós deixar de falar a palavra de Deus pura e cristalina, que nós vemos quando Cristo prega, quando Paulo prega, quando João Batista prega, quando Pedro prega, quando qualquer um deles pregam, eles não pregam que Deus é bom, eles pregam o arrependimento, e é isso que nós temos que pregar. Nós temos que pregar para a pessoa o arrependimento, nós temos que pregar para as pessoas que elas necessitam de Deus para ser salvo, que elas não têm condição de se salvar sozinha, que elas precisam do seu Salvador. E Jesus Cristo é esse Salvador ao qual elas precisam. Então, quando nós vemos em alguém, não estou dizendo no falso profeta, mas quando a gente olha para um cristão e a gente olha para as obras que ele tem feito, nós temos que examinar cuidadosamente para determinar se essas obras as quais eles estão fazendo são falsas ou se são verdadeiras. E como é que eu vou saber se essas obras são falsas ou são verdadeiras? Bem, nós temos que olhar qual é o intuito dessas obras. Muitas vezes nós vemos, nós vemos várias empresas dando cestas básicas. Esses dias o Keirish me chamou e o Keirish me doou 10 cestas básicas para me doar para o pessoal da comunidade. Então, então por eles fazerem boas obras eles vão ser salvos? Não é as boas obras que salvam, mas só que a fé sem obras não existe. Nós precisamos ter obras sim, só que essas obras têm que ser por intermédio da fé. Nada que nós façamos por intuito próprio, nada que nós façamos de acordo com a nossa vontade é agradável a Deus. Todas as coisas que nós fizemos, elas têm que agradar a Deus, elas têm que subir com um aroma suave nas narinas de Deus. Nós temos que, nós vemos isso, por exemplo, vamos lá e voltando um tempo atrás, nós voltamos lá em Caim e Abel. Caim fez a mesma oferta que Abel, os dois fizeram oferta. Um fez oferta, o outro foi lá e fez oferta também. Uma oferta foi aceita, outra oferta não foi aceita. Então qual é a diferença de uma para outra? Uma foi feita para Deus, outra não. Esse é o problema. O problema é que quando nós estamos fazendo obras sociais, no momento que nós estamos falando da palavra de Deus, aqui, vou usar eu como testemunho aqui. Eu aqui falando a respeito da palavra de Deus, qual é que é o meu intuito? O meu intuito é aparecer, o meu intuito é crescer, o meu intuito é ser conhecido e reconhecido no Brasil, lá sei eu aonde, qualquer... Cara, se esse é o meu intuito, eu estou perdido, eu estou completamente perdido. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Tudo o que nós fizermos, seja falar, seja comer, seja se alimentar, seja agir, tudo tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Nós temos que fazer as coisas para a honra e para a glória de Deus. Somente isso. Não adianta nada a gente estar querendo fazer as coisas para se vangloriar. Isso, essas obras, aí quando nós chegarmos lá no céu, que nós bater na porta, Jesus Cristo vai olhar para nós e dizer assim, cara, aí tu vai dizer para ele assim, eu curei no teu nome, eu fiz milagres, eu fiz sinais, eu fiz maravilhas, e eu fiz tudo no teu nome. Ele disse, cara, eu não te conheço. Por quê? Porque tu não fez para a honra e para a glória de Deus. Muitas vezes nós fizemos as obras para nossa honra, para nossa
para o nosso próprio crescimento, para o reconhecimento, para que as pessoas olhem e achem que nós somos bonzinhos. Cara, isso é a pior coisa que tem. A paga, Jesus já diz para nós, a paga de quem faz esse tipo de obra, ela já é recebida aqui. Quando nós fizemos alguma coisa para receber a honra e a glória aqui na terra, Jesus diz para nós que nós já recebemos isso aqui na terra. Nós vamos ser honrados aqui na terra, só que quando nós chegarmos lá no céu, ele vai dizer para nós assim, ó, não vos conheço. Nós temos que ver qual é a doutrina que essas pessoas que estão fazendo as boas obras estão ensinando. Será que a doutrina que eles estão falando é a respeito da palavra de Deus de verdade? Eles estão honrando a Deus, principalmente, eles estão, o caráter da vida deles, como é que tá agindo? Eles são cristãos verdadeiros, eles obedecem às leis de Deus, eles fazem o que a palavra de Deus diz para nós, que todos que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. E os seus mandamentos é, por exemplo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas têm amado ao seu próximo, elas têm dado a vida pelas pessoas. Isso está em 1 João 3,16, que a gente reconhece o cristão verdadeiro, aquele que está disposto a dar a vida pelas pessoas que estão na volta dele, para o próximo. Não é dar a vida pela minha esposa, não é eu dar a vida pelos meus filhos, não, eu dar a vida pelos filhos de Deus, eu dar a vida pelas pessoas necessitadas, eu abrir mão dos meus desejos para fazer a vontade de Deus, eu abrir mão muitas vezes do que comer para dar para quem não tem o que comer, dar de beber para quem tem necessidade, amar as pessoas de tal forma a qual nós façamos a vontade de Deus e não a vontade nossa. Ou seja, quando Cristo diz, quando tem na Bíblia escrito para nós que quando tu sair, tu for convidar alguém, tu vai convidar as pessoas conhecidas para ti, o que vai te trazer de bênção isso? Não fazem isso os não crentes? Ou seja, os não crentes não convidam os amigos dele para vir em festa? E por que nós temos que ser diferentes? Nós não temos que chamar somente os amigos, nós temos que chamar as pessoas que estão na nossa volta, nós temos que chamar as pessoas necessitadas para a ceia. Venham todo mundo, venham e se alegre na palavra de Deus. É isso que é um verdadeiro cristão, isso que é um verdadeiro profeta, isso é fazer a obra de Deus. Por exemplo, eu fazer a obra de Deus, eu vou lá todo domingo, vamos fazer outra coisa que eu fazia nos domingos, eu ia lá para a praça, lá para pregar o evangelho para os moradores de rua. Se eu estou indo lá para o centro da cidade, pregar o evangelho para o centro pregar o evangelho para as pessoas, para que a RBS me veja, para que a RBS faça um videozinho para mim e me honre, isso, cara, sem nada para Deus. Esse é um que vai chegar lá na presença de Deus e vai dizer assim, eu não te conheço, tu estava fazendo as coisas lá. Eu não estou dizendo que as pessoas que fazem isso estão em esse pensamento, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que quando tu fizer alguma coisa, tu tem que saber qual o intuito que tu está fazendo. Se nós estamos fazendo coisa para falar a palavra de Deus para as pessoas, graças a Deus por isso. Agora, se nós estamos fazendo as coisas para nós sermos reconhecidos, para que nós apareçamos em mídia social, para que... Não, isso aí a palavra de Deus está dizendo para nós, esses vão receber aqui na terra mesmo. É isso quando ele está dizendo para nós assim, ó, só vão para o céu aquelas pessoas que fazem de acordo com a vontade, fazem a vontade de Deus. Então nós temos que olhar qual é as doutrinas que essas pessoas que estão fazendo a obra elas estão seguindo. Qual é o caráter que as suas vidas revelam perante Deus. Se elas se revelam cristãs de verdade ou se elas se revelam qualquer outro tipo de coisa. Qual é o proveito das coisas que elas estão fazendo? Elas estão querendo fazer obra social para o engrandecimento da obra, para o engrandecimento de Cristo? Ou elas estão fazendo a obra em proselitista, né? Eu estou fazendo a obra para que pessoas venham para dentro da minha igreja. Isso é errado. Eu não tenho que trazer pessoas para dentro da igreja, eu tenho que trazer pessoas para o reino de Deus. É isso que nós temos que propagar, é o reino de Deus. Eu não tenho que trazer pessoas para a Assembleia de Deus, eu não tenho que trazer pessoas para o Ministério Restaurar, eu não tenho que trazer as pessoas para a Igreja Batista, eu não tenho que trazer pessoa para a igreja nenhuma. Eu tenho que falar de Deus para que as pessoas
tenham um encontro real e verdadeiro com Cristo, que as pessoas reconheçam Cristo como o único e suficiente Salvador. É isso que essa palavra quer dizer para nós. E agora nós entramos no versículo 21 e 23, que Jesus reforça para nós a sua advertência, dizendo que nós temos que cuidar os falsos profetas, pois eles farão e dirão coisas maravilhosas e impressionantes. Eles vão fazer coisas maravilhosas, coisas impressionantes, que nós vamos olhar, sinais e maravilhas eles vão fazer, né? Que nós vemos isso quando Jesus faz sinais e maravilhas lá em João 6, quando ele alimenta uma multidão de 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Ele faz essa alimentação, e aí o pessoal diz assim, faz mais obras, para que nós possamos acreditar em ti. Jesus disse assim, não é pelas obras que vocês têm que acreditar em mim. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é digno de mim. É isso que nós temos que crer. Nós temos que crer na salvação de Cristo. Nós temos que crer e propagar a verdade de Deus. É isso que nós temos que propagar. Vê se vai, quem é para ler. Tem do Demetrio. Leia o que ele botou. Eu peço a Deus e estou à disposição do Senhor, mas tudo que peço a Deus, que o que me pedirem seja de acordo com a vontade de Deus, assim como o exemplo de Elias e Naamã, que se lavasse 7 vezes e sua pele ficou limpa. Falo para Deus, não estou à disposição de planos de homem ou agradar homens, e sim a Deus. Nós temos que estar dispostos de fazer a vontade de Deus. E eu falei aqui umas semanas atrás a respeito de Naamã. Essa é a diferença de um cristão verdadeiro para um cristão que não é verdadeiro. A serva de Naamã. Nós vemos a serva de Naamã. A serva de Naamã era uma menina que foi retirada de dentro de casa, foi retirada de dentro de casa e foi levada lá para a casa de Naamã. Ela era escrava de Naamã, ela foi tirada dos braços da mãe e do pai dela, arrancada lá da família dela e colocada de escrava lá na casa de Naamã. E quando ela viu que Naamã tinha problema, que Naamã tinha dificuldade, tinha lepra dela, ela disse para Naamã assim, nossa, se o senhor visse o profeta do meu Deus, se o senhor conversasse com o profeta do meu Deus, você seria curado. Ela não teve raiva de Naamã. Ela amou Naamã. Ela mesmo sabendo que Naamã tinha arrancado ela dos braços do pai, que tinha tirado ela do seio da família. Mesmo assim, ela orou pelo cara que tirou ela de lá e pediu e falou para ele a respeito do Deus dela. Mesmo ela sofrendo, mesmo ela passando necessidade, ela amou uma pessoa a qual fez mal para ela. Isso que é um verdadeiro cristão. Isso é o cristão que vai ser, quando ele bater na porta, ele vai chegar e vai dizer assim, vinde bendito do meu pai, entrai pela porta que recebi por herança. Esses são os verdadeiros adoradores de Deus. Então nós temos que ver que esses profetas, eles farão maravilha e dirão coisas maravilhosas e coisas impressionantes, mas eles vão chegar e vão dizer assim, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos nós demônios em teu nome, não realizamos nós muitos milagres em teu nome. Eles farão coisas impressionantes, como eu já falei, tudo em nome de Deus, mas mesmo assim eles não são de Deus. Ou seja, eles estão procurando um benefício próprio, eles estão procurando crescimento próprio, eles estão atrás de enriquecimento ilícito. Lá sei eu qual é que é o tipo de pensamento que cada uma pessoa tem, mas qualquer tipo de pensamento que nós tenhamos que não seja para a honra e para a glória de Deus, não é de Deus, não é para Deus. Nós fizemos as coisas em nome de Deus, mas não é para Deus. E no versículo 20 nós vemos que pelos frutos que nós vemos, que nós reconheceremos quem é de verdade, os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Só como eu falei na semana passada, quando nós pegamos uma nota monetária, a gente olha para a nota e tem algumas que são falsas, mas elas são tão parecidas
que a gente não consegue distinguir qual a verdadeira e qual a falsa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar com afinco, nós temos que olhar com cuidado. Por isso que Cristo diz para nós, acautelai-vos, nós temos que ter cautela, nós temos que olhar com a singeleza do nosso coração e por intermédio da lupa da palavra de Deus para ver se aquilo que as pessoas estão fazendo é de acordo com a vontade de Deus, se é para o crescimento do reino de Deus, ou se é para o crescimento próprio, ou da igreja, ou lá sei o que é. Então, muitos falsos profetas podem até dizer, Senhor, Senhor, mas eles não são de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que cuidar para ver quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta. Falar alguma coisa? Já passou, né, do Demétrio? Assim como Jesus disse aos discípulos pescarem a noite toda e não pescaram, nada mais, quando Jesus disse, houve a pesca milagrosa e depois foram encaminhados o propósito de pescar homens. Essa é outra passagem maravilhosa que nós vemos, que os caras passaram a noite inteira pescando, e não conseguiram pegar nada, eles não pegaram nada, uma noite inteira de pescaria e não pegaram nada. Aí, só que assim, Pedro estava, se eles estavam pescando, é por causa que, como é que é o nome do negócio? The Chose, né? The Chose. No The Chose ali nós vemos, antes da pesca maravilhosa, Pedro estava endividado, isso no The Chosen, tá? Pedro estava endividado e ele precisava cobrir pagar, ele precisava pagar ou ia ser tomado o barco dele. Então ele foi pescar naquela noite que estava ruim para pesca, ele já sabia que a noite era ruim para pesca, e mesmo assim ele foi lá pescar, e foi a noite inteira pescando e não conseguiu nada. E chega de manhã, aí quando Jesus Cristo diz para ele assim, vai e joga a rede mais uma vez, ele diz assim, cara, nós já pescamos a noite inteira, o que adianta nós pescar? Nós vamos só perder o tempo. Mas vai lá e pesca. Daí Pedro foi lá e pescou. Pedro foi lá, botou de novo o barco para dentro do mar, largou a rede e o barco diz que encheu, e ele teve que chamar um outro barco para encher. Encheu 2 barcos com uma rede lá, né? Então ele encheu esses 2 barcos. E o mais interessante é que quando eles chegam lá na praia, quando eles desembarcam esse peixe todo, ao qual ele poderia pagar todas as dívidas deles e cumprir com os objetivos deles, Cristo diz para ele assim, ó, agora eu quero que tu seja pescador de homem. Ele abandona aquilo ali e vai embora. Então assim, olha só a diferença, ou seja, ele abandonou aquilo que ele passou a noite inteira pescando para conseguir dinheiro, e quando ele fez a pesca e teria o dinheiro, ele abandonou tudo para largar e voltar em benefício de Cristo, é isso. E nós vemos, quando nós olhamos Cristo, Cristo era Deus, Cristo era todo poderoso, ele sempre foi do lado de Deus, e ele abandona tudo isso para se fazer homem, para cumprir a vontade de Deus. Então nós temos que cumprir a vontade de Deus, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. Isso é um verdadeiro cristão. O falso cristão não faz isso. O falso cristão está mais preocupado em benefício próprio, ou seja, ele está mais preocupado naquele barco de peixe. Ele está mais preocupado no barco cheio de peixe para cumprir os compromissos dele. Ele está mais preocupado com essa vida terrena do que com a vida futura. Ele está mais preocupado com as coisas dele. Ele está mais preocupado que, mas Deus não me deu isso, mas Deus não me deu, sabe aquele bebê chorão, aquele bebê que está sempre chorando, que é coisa de Deus, mas Deus não me faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não faz aquele outro. Mas cara, não é isso que a gente quer. Nós queremos estar na presença de Deus lá no futuro, do outro lado, estar na presença de Deus. O cara, se eu receber aqui, se eu não receber aqui, cara, pouco importa. O interessante é que eu esteja na presença de Deus, que o reino de Deus seja colocado na nossa vida. É isso. Não sei, Demétrios, agora se os peixes foram extraviados, se eles foram vendidos, eu não sei fazer, não sei te dizer, porque a palavra de Deus não relata para nós o que foi feito com os peixes. A palavra de Deus relata para nós que ele pegou os peixes, desceu na praia e seguiu a Cristo. Isso que a palavra de Deus relata para nós. O que foi feito com os peixes, se eles foram vendidos, se provavelmente os peixes foram vendidos e provavelmente foi pago o
o que era para ser pago, mas isso não era o importante agora, o importante era outra coisa. É isso que a gente tem que entender. Nós trabalhamos o mês inteiro, sim, nós trabalhamos o mês inteiro. Para quê? Para que nós possamos nos sustentar, mas não é esse a nossa visão. A nossa visão não é que nós trabalhamos para receber exatamente o que a Josi botou, não faz diferença. Se fizesse diferença, isso estaria escrito. Isso não faz diferença para nós se ela foi vendida ou se não foi vendida. Faz diferença o jeito ao qual Pedro agiu. Isso é o interessante. Então, é lógico que Pedro precisava cumprir com os compromissos dele e pagar os compromissos dele, senão, na realidade, ele teria se tornado escravo, né? Porque naquela época, quando tu devia para o governo e tu não conseguia pagar, o governo te pegava e te botava de escravo, e ele não foi feito escravo. Então, provavelmente, isso tenha acontecido. Tenha sido vendido aquela pescaria dele e tenha sido coberto os gastos ao qual era para ser. Mas isso é coisa sem importância. A importância é que a vontade de Deus foi feita. Isso. Então nós, quando trabalhamos o mês inteiro para receber no fim do mês um salário, não é para esse, nós não vivemos para esse salário, nós vivemos para Deus. Esse salário é para que nós nos sustente, para que nós vivamos a vida conforme nós devemos viver, mas não é isso que é o importante. O importante para nós é as coisas que nós devemos fazer, exatamente isso. Eu acredito que desperdiçado não foi jogado fora. Lógico que não. Mas só que é como tu disse, isso não é o que Não, o que a Josi botou, agora. Isso não faz diferença. O interessante é que o que está escrito, e o que está escrito foi isso que aconteceu. O que foi feito com os peixes, não sei o que foi feito com os peixes, não está relacionado. Hoje o pai da Marta está assistindo junto ali. Um abraço, como é que é o nome dele, Marta? Dá pra gente mandar um abraço para ele, hein? Que Deus abençoe. Então assim, o importante é que nós façamos a vontade de Deus. Nós não podemos desperdiçar nada, o alimento que a gente tem que comer, e provavelmente não foi desperdiçada aquela pescaria toda. Uma que Pedro não estava sozinho, né? Tinha um monte de gente junto com ele. Então, mas isso é como eu disse, isso é coisa que é em segundo plano, né? É coisa que está em segundo plano. Os falsos profetas podem dizer Senhor, Senhor, mas não são de Deus de verdade. Muitas pessoas chamam o Senhor Jesus Cristo de Senhor, mas nem sabem quem Ele é. E isso é bastante interessante, que eles usam só o título de Senhor. E mesmo que essa pessoa não tenha crença em Cristo. Nós vemos isso na passagem de Paulo. Vocês lembram? Nossa, agora eu matei o português aqui. Vocês lembram quando Paulo estava indo no caminho de Damasco e Cristo aparece para ele e numa luz e deixa ele cego e ele diz para ele assim: quem tu és, Senhor? Não é isso que ele diz? Quem tu és, Senhor? E aí Jesus Cristo diz para ele assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. Isso está em Atos 9, de 3 a 5 lá. Quando ele fala para nós, ou seja, Paulo se refere, quem é tu, Senhor? Ele está chamando ele de Senhor, mas ele não sabe quem é. Entende? Então muitas vezes isso está acontecendo na vida da gente. Nós chamamos Cristo de Senhor e não recebemos e não temos Ele como Senhor, ou seja, nós estamos só dando um título para a pessoa. E isso que muitas vezes acontece em igrejas, acontece em pessoas que se dizem cristão, que elas dizem que o Senhor é Senhor, mas na realidade o Senhor não é Senhor da vida deles. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês têm tido Cristo como Senhor na vida de vocês? Ele tem sido Senhor de verdade? Ele tem sido o objeto de culto da vida da gente? Ele tem sido a coisa mais importante na vida da gente? Ou a coisa mais importante na vida da gente é o nosso salário no final do mês? Ou a coisa mais importante na vida da gente é a nossa esposa? Ou a coisa mais importante na vida da gente é os nossos filhos? Ou a coisa mais importante na vida da gente é os nossos amores? Ou a coisa mais importante na vida da gente tem sido qualquer outro tipo de coisa? O que tem sido de mais importante na vida da gente? Quem tem sido o nosso Senhor? Que às vezes nós estamos tão preocupados em que, Deus tem que me dar tal coisa, eu preciso de tal coisa, Deus abençoou todo mundo. Deus deu para todo mundo e para mim não deu, eu sou o tristinho. Eu sou o coitadinho que Deus não tem me abençoado.
Ou seja, Cristo não tem sido meu Senhor. Eu tenho sido até ingrato com Deus, porque Deus me deu a salvação. Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário e sofrer por isso. E se afastar de Deus por um tempo, para que eu pudesse me dar salvação, e eu estou aqui reclamando porque ele não me deu cebola. Sabe, isso nós vemos lá no povo no deserto. O povo viveu durante 400 anos de escravo. Moisés tira eles lá do Egito. E quando eles atravessam, Deus faz aquele sinal, manda uma nuvem de noite para que eles não passassem calor, manda fogo de noite para que eles não passassem frio, abre o mar vermelho para que eles passem, afoga todo o exército inimigo para que eles sejam salvos, e chega do outro lado do rio, eles pedem para Moisés: por que tu nos tirou de lá? Lá nós tinha cebola para comer. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos reclamando que Deus não tem nos dado cara, eu só tenho galinha para comer, eu não tenho carne, e choro por causa disso, ao invés de agradecer a Deus que eu tenho o que comer, ao invés de agradecer a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito na minha vida, ao invés de agradecer a Deus por Ele ter me dado a salvação e eu não ter o que comer agora, morrer de fome, agora que nós estamos vendo aí que o Talibã tomou conta lá do Afeganistão lá. As pessoas vão ser perseguidas, as pessoas vão sofrer, as pessoas vão morrer de fome, morrer por causa disso, e nós aqui no Brasil chorando as pitangas, por causa que nós não temos sei eu o que, Deus não me deu o que, meu maior desejo era ter isso, e Deus não me deu, eu não tenho. Olha, gente, sabe o que é? Nós temos sido hipócritas na realidade. Chamar Jesus de Senhor no sentido hipócrita. Nós estamos dizendo que Cristo é nosso Senhor e na realidade nós não temos sido servos dele. Nós realmente nem acreditamos nele. Porque se nós acreditássemos em Deus de verdade, nós abandonaríamos a nossa vida e viveríamos o que Ele quer para a gente. Nós faríamos a vontade dele sem interessar pelos nossos desejos. Mas eu não tenho o que comer, mesmo assim eu agradeceria a Deus e sairia pregando. Mas eu não tenho o que beber, mesmo assim eu agradeceria a Deus. Mas eu estou doente, mesmo assim eu agradeceria a Deus. Uma das pessoas que eu vejo que está sempre agradecendo a Deus e com problema e dificuldade é a Emanuele, que está aqui no vídeo com a gente. Ela tem dificuldade, ela tem uma enfermidade que complica o viver dela, e mesmo assim, todas as vezes que ela fala comigo, ela fala com alegria, ela fala com amor, ela fala me abençoando. Fala com fé. Com fé. Entende? E aí vejo pessoas com saúde chorando porque Deus não me deu Deus não me deu uma bicicleta de 59 marchas. Ele me deu uma só de 50 marchas. Sabe? É triste de ver isso. Nós deveríamos ser gratos a Deus por todas as coisas que Ele me deu, Ele nos deu. É que às vezes a gente quer uma coisa e Deus nos dá o que Ele acha que a gente precisa, o que vai ser o bastante para nós, né? E a gente não reconhece isso. A gente quer o que a gente quer, não o que Deus tem para nós. É igual a história aquela do homem que estava se afogando. Deus mandou ajuda de várias maneiras para ele e ele não aceitou. Ele disse: Deus vai me salvar. Veio barco, veio lancha, veio helicóptero, nada, e ele aceitou a ajuda. Daí ele morreu afogado, e quando ele chegou no céu, ele brigou com Deus: eu pedi socorro, disse que tu ia me salvar e tu não me salvou. Daí Deus disse para ele: mas eu te mandei ajuda. Te mandei um barco, te mandei uma lancha, te mandei helicóptero, te mandei isso, aquilo, e tu não aceitou. Então, não é Deus que não faz, é nós que não aceitamos o que Deus nos dá. O problema, na realidade, é que nós queremos as coisas do jeito que a gente quer. Né? Eu quero
eu quero tal coisa e quero de tal jeito. Entende? Não é. Quando o Demetrio falou aqui que Deus sustentou o povo a respeito com maná, ele deu para o povo que o povo precisava. Ele não deu para o povo que o povo queria, ele deu para o povo que ele precisava. É isso que nós temos que entender quando ele fala para nós que todas essas coisas serão acrescentadas, são as coisas que ele relacionou antes, que ele disse assim, porque vê as aves do céu, elas não tecem, mas elas têm o que vestir. Veja os pássaros, eles não plantam, mas mesmo assim eles têm o que comer. E tu acha que tu não é mais importante para Deus do que os pássaros? Ou que os lírios dos campos? Não, de forma alguma, tu é tão importante quanto ele. Só que Deus vai te dar o que tu precisa, não o que tu quer. Então para de pedir o que tu quer. Faz o que Deus quer. Entrega nas mãos de Deus e diz, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Sabe o que a Bíblia diz para nós em Mateus 7, 15, 7 a 9? Ele diz assim, ó, bem profetizou o profeta Isaías dizendo a respeito de vocês, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo, a gente vê as igrejas lotadas, nós vemos esses, como é que é, The Sims, né? Como é que é aquele negócio que eles fizeram aí lá no Maracanã, lá que encheram o Maracanã. Todos Descende, isso é o Descende. O Descende enche o Maracanã, enche lugares para falar, para fazer louvor, para louvar a Deus, enche lá, nós estamos fazendo a propaganda de Deus. Cara, a propaganda de Deus é face a face, é tu conversar com a pessoa na casa dela, não é tu fazer um evento, tu trazer uma banda conhecida para tocar, tu tá fazendo um show, tu tá fazendo um mega show, tu não tá propagando o Evangelho de Cristo. Propagar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus diz para nós que vão de 2 em 2 e levam o Evangelho a toda criatura. Conversar, é isso, não é eu fazer uma live aqui que tenha 100 mil pessoas. Tu acha que isso vai mudar a vida de alguém? Não, o que vai mudar a vida de alguém é eu estar do lado dela, conversando com ela, como muitas vezes a gente conversa, a Dilce principalmente conversa com a Marta, que a Dilce conversa com a recém falei o nome dela aqui, com a Emanuele, eu converso com o Demetrios aqui. Isso é evangelismo, não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui é falando para vocês, comentando a respeito de uma aula. Eu estou falando para vocês a respeito do que está escrito na palavra de Deus, é isso. E tu acha que isso vai mudar a tua vida? Não, o que vai mudar a tua vida é nós andarmos juntos, é o discipulado. Nós temos que fazer a vontade de Deus, é isso que ele quer dizer para nós. E também não adianta nada só ouvir o que a gente está falando aqui, né? A gente tem que ler a Bíblia, conhecer e ouvir a voz de Deus através da palavra dele, né? Porque tu fala, eu ouço, mas eu não sei se o que tu tá falando tá certo. Mais adiante está dizendo aqui, e também não adianta a gente só ouvir, tá? Nós temos que colocar em prática. Então o fato de chamar o Jesus de Senhor não significa que essas pessoas acreditem ou que Cristo realmente seja Senhor da vida deles. Então olhe, quando tu chegar numa igreja, a semana passada eu disse, né? Se eu falar contigo para ir tomar um café na tua casa, desconfia porque o teu pastor é um falso mestre. E essa é a realidade. A realidade é que as pessoas estão indo na igreja, ouvindo o que os pastores estão falando lá e não estão nem vendo se é verdade ou se é mentira o que eles estão falando. Vocês têm que olhar tudo que eu estou falando aqui e procurar na Bíblia, ver se é verdade o que eu estou falando. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não prego bênção, eu não prego prosperidade, eu prego arrependimento. É isso que a palavra de Deus diz para nós, se arrependam do pecado de vocês, parem com essa mania essas coisas de querer isso, aquilo ou aquele outro. A Emanuele escreveu um negócio aí, lê para nós. Tudo aqui é passageiro. O mais importante é continuar seguindo firme e fazendo a vontade de Deus, pois a eternidade é o que importa. Não é fácil passar por esta situação em que eu passo, mas com Cristo... Mas com Cristo, Ele capacita, Ele nos dá forças. Senhor mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom.
Exatamente isso. Nós temos que amar a Deus e agradecer a Deus pelas coisas que eles estão fazendo. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Neemias 8:10 ele fala: a alegria do Senhor a nossa força é. Esse é outro versículo que a gente pega. Olha, que se a gente pegar o contexto do alegria do Senhor a nossa força é, ele está falando ali para as pessoas, Neemias era o rei e Esdras estava pregando. A cidade estava destruída. E aí Esdras começa a pregar em praça pública para eles. E aí Esdras disse assim: agora vocês saiam daqui e vão vão na casa e vão se alimentar e depois vocês voltem para cá. E o povo diz assim: não, eu não quero. Nós não queremos ir para casa comer. Não, mas vocês precisam, vão para casa de vocês e comam. E quem tiver comida pronta, convide o vizinho para comer junto, para ser mais rápido, para voltar para cá, para estar junto aqui. Eles disse: não, nós não queremos comer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria é estar aqui para ouvir a palavra de Deus. A nossa alegria é estar aqui para ouvir o profeta de Deus falar. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que esse versículo diz para nós. Nós queremos estar sempre nessa alegria do Senhor. Nós queremos estar sempre na presença do Senhor, porque isso alegra o nosso coração. O nosso coração está alegre por andar na presença de Deus. O nosso coração está alegre em conhecer a palavra de Deus. O nosso coração está alegre em ter o Senhor como Senhor da nossa vida. É isso que essa passagem quer dizer para nós. É interessante demais, por isso que eu digo para as pessoas, é interessante que nós aprendamos o contexto da palavra de Deus. A alegria do Senhor é estar diante do profeta falando de Deus. A alegria do Senhor é eu passar esse tempo ouvindo a palavra de Deus verdadeira e não indo para a igreja ouvir que Deus vai me abençoar, que Deus vai prosperar a minha vida, que Deus vai fazer todas as minhas vontades, que Deus vai fazer isso. Não, a alegria do Senhor é eu ser confrontado pela palavra de Deus e ver o quão errado eu sou e me arrepender amargamente, chorar, como Pedro diz, chorou amargamente, clamando para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou errado. Isso é alegria. A alegria do Senhor é a minha força, porque eu conhecendo Ele, eu consigo lutar com todas as minhas forças, passar por todas as minhas necessidades, passar por todas as minhas mazelas, passar pela enfermidade a qual eu tenho, passar a fome. É isso que é a alegria do Senhor. A minha alegria está em Deus, não está em lugar nenhum. Obrigado, Demétrio, por tu ter colocado essa palavra, porque essa palavra, ela diz para nós tudo o que tem que ser. A nossa alegria é estar na presença de Deus. A alegria do Senhor, a nossa força é. Foi a Emanuele que botou. Ah, foi a Emanuele que botou? Foi. Eu achei que era o Demétrio. Não, ela que botou. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é exatamente, a alegria do Senhor é isso aí. Agora no contexto da Emanuele aqui, cara, é isso aí. Não interessa o que eu estou passando, a alegria do Senhor é a minha força. Ela botou: não importa as circunstâncias em que estejamos passando, a alegria do Senhor é maior que tudo. Exatamente isso aí, ó. Gente, olha quão maravilhosa é a palavra de Deus. Cara, a alegria do Senhor é a minha força. Entende? Eu estar fazendo a vontade de Deus é a minha alegria. Eu estar fazendo o que Deus quer para mim. Eu estar pregando o evangelho verdadeiro é a minha alegria. Cara, se eu tivesse que pregar a respeito do evangelho falso, dizer para vocês que Deus vai abençoar a vida de vocês... Cara, sério, se tu quiser conversar comigo e dizer assim: ah, Deus vai te abençoar, cara, nem conversa comigo, porque eu não vou falar isso para ti. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa, pelo amor de Deus, Ele é um Senhor abençoador, mas não é isso que é o importante. O importante não é as bênçãos de Deus, o importante é Deus. Eu não estou servindo a Deus por causa das bênçãos dele, eu estou servindo a Deus porque Ele é Deus. E não importa as circunstâncias, eu sirvo a Ele porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ele é o Senhor Todo-Poderoso na minha vida. Amo esse versículo, eu vivo todos os dias com essa alegria.
e a força que só Deus pode dar. Exatamente, Manuel. Que Deus te abençoe e te dê cada vez mais força e tu possa ser esse exemplo que tu é. Que Deus te abençoe grandemente. Uma menina nova e que tem uma bagagem tão... Gente, é isso que eu quero falar para vocês. Às vezes a gente acha que assim, mas às vezes eu converso com o Demetrio e o Demetrio diz para mim assim, ou outras pessoas, qualquer pessoa assim, é fácil de tu falar porque tu já tem uma vida estabilizada, tem uma vida, eu já tô com 53 anos já, então eu tenho onde morar, eu tenho um carrinho para andar, eu tenho saúde. A Dilce tem as dificuldades dela, mas mesmo assim, é fácil para te falar. Gente, a Emanuele, quantos anos tu tem, Emanuele? Eu acho que é 20, é a idade da Josi, mais ou menos, 2 anos mais velha que a Josi. A Emanuele deve ter uns 30 anos, né? Perto de 30 anos aí. 34. Perto de 30 anos. Ela sofre esse problema que ela tem. Ela tem degenerativo, né? Um problema degenerativo. Então, assim, é uma situação bastante complicada, que ela tem que fazer fisioterapia sempre. Hidroterapia. Ela tem que estar... constante fisioterapia, porque senão o corpo dela... 36... Manuel. Disse que ela era mais velha que eu achei que tu era mais nova, querida. A tua filha tem 32 já, querida. Mas assim, olha só que maravilha, gente. Ela tem 36 anos, ela tem os problemas e as dificuldades que ela tem. E mesmo assim ela confia em Deus, ela ama a Deus e a alegria do Senhor é a força dela. Aprendam a ser verdadeiros assim. Aprendam que a alegria seja Deus e não as coisas não as coisas do mundo. Não é porque porque eu sou isso, porque me falta aquilo, porque me falta aquele outro, que vai me entristecer, não, de forma alguma. Não é isso que Deus quer dizer, que Deus quer fazer para nós. O reino dos céus não é para aquelas pessoas que meramente se dirigem a Jesus Cristo com palavras. Paresia espástica, fraqueza muscular. Paresia espástica e fraqueza muscular. É isso, é exatamente isso. E ela passou isso com a mãe dela, né? A mãe dela teve esse mesmo tipo de problema e ela cuidou da mãe até o último instante, né? Então assim, tu é um exemplo para nós. Falta equilíbrio nos membros inferiores. Gente, é uma situação bastante complicada. Uns tempos atrás nós conseguimos um valor para ajudar a Emanuele nas fisioterapias, porque todas as fisioterapias são pagas, porque o INSS ela não tem como se locomover para o local, né? Então é uma vida bastante cara e o salário que ela recebe, eu acho, não sei nem se ela recebe, mas se ela recebe um salário baixo. Então entre em contato, converse com a Adriele aí, se tu tiver condição de ajudar. Emanuele, como é que eu falei? Adriele não. Adriele não, é outro caso. Fale com ela, fale com a Emanuele aí, converse com ela, chama ela no privado ali. E se tiver condição de ajudar, contribuir financeiramente, porque ela precisa fazer fisioterapia, ela precisa de locomoção, ela precisa de remédios, ela precisa de bastante coisas, né? Não, Emanuele, tu que é a bênção na nossa vida. Então, gente, isso é ser um verdadeiro profeta, entende? Isso é a pessoa que vai... O que foi disso que eu falei errado, não? Não, tu ia chamar ela de Adriele. Sim, mas daí eu li aqui. As pessoas sabem que eu erro, para errar nome é barbado. Eu não acerto nem o nome dos meus filhos. Então as pessoas têm que ver que não é meramente as pessoas que se dirigem como Senhor, que tem Senhor como verdadeiramente na sua vida. O comportamento da gente é que mostra. E o comportamento da Emanuele tem se mostrado que Deus é o Senhor da vida dela. Que Deus te abençoe grandemente. E nós vamos dar uma conversada também aqui, vamos ver se a gente consegue mais uma vez te ajudar financeiramente, Emanuele. Porque nós sabemos que é complicado. O contraste olha para nós assim, olha o contraste que está, esse contraste está esclarecido em Lucas, que diz para nós assim, porque se você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo, você é mentiroso. Em Lucas 6,46 está dito para nós assim.
Então, se nós estamos dizendo que Cristo é o nosso Senhor e nós não temos agido conforme deve agir, nós não temos sido cristão verdadeiro. Nós precisamos lembrar o que diz nesse texto que nós lemos. Mas apenas aquele que, de fato, faz a vontade do meu Pai, que vai entrar no reino dos céus. Nós temos que, e para fazer a vontade de Deus, nós temos que abandonar os nossos pecados. Nós temos que nos arrepender das coisas que nós fizemos de errado e obedecer a palavra de Deus. Nós temos que fazer isso. Amém. Exatamente isso aí. Somos suportes uns dos outros. E chama ela de Mani, que fica mais fácil. Chamar de Mani. É mas complicado. Não adianta, ele vai trocar também. Então, gente, eu vou parar por aqui. Tem que já foi 1 hora já e a gente não, se eu continuar aqui, aí a semana que vem nós continuamos. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: nós precisamos nos arrepender e abandonar os nossos pecados para nós sermos cristãos verdadeiros. Para nós ser cristão verdadeiro, nós temos que acabar com esses nossos desejos, acabar com as nossas vontades. Eu queria isso, não existe mais. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso abandonar todos os meus desejos e fazer a vontade de Deus. Eu quero que Deus seja engrandecido na minha vida. Eu quero que a vontade de Deus seja expressada na minha vida. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não quero mais, eu quero uma casa. Se Deus me der uma casa, graças a Deus, mas que não seja o meu desejo. O meu desejo seja servir a Cristo. E o que Ele me der, eu sou grato por isso. E se nada Ele me der, ainda assim eu serei grato a Ele. Como eu disse para vocês, é fácil tu dizer para mim assim, é fácil tu dizer por causa que Deus tem te abençoado. Sim, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Mas Ele tem me abençoado porque o meu principal alvo não tem sido as bênçãos. O meu principal alvo tem sido Cristo. E quando eu agradeço a Cristo pelas coisas que Ele fez para mim, Ele é fiel e justo e me abençoa mais. Amém. Não para que eu seja abençoado, mas para que eu possa abençoar as outras pessoas. Amém. E se eu tenho alguma coisa, não foi por causa que eu recebi de graça, mas porque eu trabalhei. Porque a palavra de Deus diz, como o Demetrio falou lá, não desperdiçando nada. Se vocês não me conhecem, a minha esposa me conhece. Eu sou o tipo de pessoa que eu faço conta. Eu vou no mercado, chego lá no mercado e olho, esse papel higiênico, 30 rolo é tanto, esse papel higiênico 15 rolo é tanto, e eu faço a conta e divido para ver qual é que é deles que é o mais barato para eu poder comprar. Eu cuido demais das coisas que Deus me deu. E se Ele me deu um trabalho ao qual eu ganho um salário, esse salário eu tenho que cuidar muito bem dele. Eu tenho que gastar ele bem gasto para que a honra seja para Deus. Porque a palavra de Deus diz para nós, se tu começar uma obra e parar no meio do caminho, as pessoas vão rir de ti e tu vai estar dizendo que Deus não é bom para ti. Então, nós temos que fazer as coisas exatamente como Deus quer. Nós temos que orar para Deus até para isso, porque tudo é para a honra e para a glória de Deus. E aí nós vemos, como hoje nós vimos um exemplo aqui da vida da Emanuele, da Mani, né? Da vida da Mani, que mesmo passando dificuldade, Deus é a alegria e a força dela. Então Deus é a alegria e minha força, Deus é a alegria e a força da Mani. Seja Deus a alegria e a tua força também, mesmo nas tuas dificuldades, mesmo naqueles problemas que tu tem, que tu clama para Deus e diz, Senhor, não tem me abençoado nisso. Agradece a Deus, para de dizer para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E começa a agradecer a Deus, Senhor, obrigado por isso está acontecendo comigo. Quem sabe isso que tu está fazendo não é um livramento de alguma coisa pior que possa acontecer lá na frente. Então que Deus abençoe a vida de vocês verdadeiramente. A semana que vem nós continuamos aqui, daqui em diante. E que seja essa a realidade. A alegria do Senhor seja de verdade a nossa força. Que nós possamos usar esse versículo, não para essa semana, mas para a nossa vida inteira. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém?
Eu queria pedir para o pessoal que lembrar de estar orando pela vida da Emanuele, pelo pai da Marta, que está fazendo uns exames, e pelo pai da Kate, que está internado no O pai da Kate hospital. está internado no hospital também. É. Vamos orar por essas 3 pessoas que estão necessitadas fisicamente. Então, que Deus abençoe eles e faça a vontade dele na vida deles, né? Até isso nós temos que pedir, Senhor, faça a tua vontade na vida deles. Tu sabe o que é melhor para cada um. Então opere na vida deles, opera na vida da Mani, opera na mãe da Marta, pai da Marta, né? O pai da Marta, o pai da Kate, que Deus opere na vida deles de verdade, né? E não nos desampare, né? Que Deus abençoe a vida deles e não nos desampare. Eu sei que Ele não vai nos desamparar. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo, sejam elas boas, sejam elas ruins. Que Deus abençoe. Domingo nós temos novamente o nosso culto às 20 horas. Nós vamos continuar o nosso estudo de Jesus é o caminho. Nós vamos aprender agora que continuar nesse estudo de Jesus é o caminho. Semana que vem nós continuamos o versículo aqui, os versículos de 21 a 23. E quem quiser vir assistir o culto presencial... O culto é presencial, né? O culto é presencial, pode vir. A Mani, vai ser meio difícil para a Mani vir. Marta, a Mani, a Marta, a mãe. Aqui é Porto Alegre, Gravataí, né? E Torres. A Mani mora em Gravataí. Porto Alegre, Gravataí e Torres estão aqui. Então tá, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vou pedir para Deus fazer uma oração para nós e assim. Tem a caixinha de pergunta, não esquecendo. Obrigado, agora no momento que terminar a live aqui, nós vamos abrir a caixinha de perguntas no Instagram. Se você tiver qualquer tipo de dúvida a respeito desse assunto, pergunte e a gente responde na quinta-feira, ao meio-dia. É lançado no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok. Até no TikTok nós estamos agora. Amém? Então tá, Deus. Vai, faz a oração para nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado, querido Pai, por nos dar a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado, Pai, por poder participar com esses irmãos que estavam aqui na live, Senhor, nos dando seus testemunhos, falando, Senhor, aquilo que eles têm entendido da Tua Palavra. Obrigado, Pai, por este lugar que Tu nos deu para viver, para nos preparar para o encontro com o nosso noivo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias e pelas Tuas também repreensões em nossas vidas, Pai. Que nós possamos aprender a cada dia mais e que nós possamos Te servir com mais amor no nosso coração e aceitar tudo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Eu Te peço que abençoe a vida da Emanuele, Senhor, o pai da nossa irmã Marta, que tem nos assistido toda semana, também pelo pai da Kate, Senhor, que está internado. Tu sabes, Senhor, cada um deles o que precisa, o que tu decidiu para a vida deles, que seja feita a Tua vontade, Amém. Pai. Mas eu Te peço que Tu coloque as Tuas mãos sobre cada um deles, fazendo com que eles sintam o Teu consolo e o Teu conforto, para que eles possam ter uma vida mais amena, Pai. Eu Te peço todas essas coisas e te agradeço por tudo que Tu tens feito por cada um de nós, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. 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 Fique na paz e que Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça da caixinha de pergunta aí, tá? Façam as perguntas. Fecha aqui.